Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada na quarta-feira, dia 12 de outubro. Hoje está sendo comemorado o Dia das Crianças. Em homenagem, nós vamos fazer mais uma leitura crítica de uma notícia de jornal, de modo que é necessária a leitura prévia do material didático que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra disponível na descrição da videoaula. A notícia é sobre a certificação de brinquedos feita pelo Inmetro, o Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Uma notícia que foi publicada no dia 5 de junho desse ano. No nosso material didático, o texto 1 é o texto completo da notícia. O texto 2 é a arte final da notícia. O texto 3 é a arte final da página da notícia. E o texto 4 é a arte final da primeira página da edição do jornal em que essa notícia foi publicada. Bem, os textos que nós chamamos de arte final, na verdade, são imagens. Quem quiser ler melhor essas imagens terá que assinar o acervo digital do jornal. Agora vamos supor que você já leu a notícia. A notícia fala, em resumo, sobre a atividade que envolve vários brinquedos diferentes, desde ursinhos de pelúcia até velocípedes, avaliando se o brinquedo oferece risco para as crianças. Um ponto importante que não pode faltar em nenhum resumo é o maior obstáculo para esse sistema de avaliação: os produtos piratas que entram de forma ilegal no país, sendo vendidos no comércio ilegal e popular. Para começar a leitura crítica da notícia, vamos à primeira parte dessa atividade, quando nos fazemos perguntas a respeito da notícia em si. Lembramos que a nossa leitura crítica é relativa ao nosso ponto de vista. Quem pensar diferente pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Segue um quadro. Vamos começar com a seguinte pergunta: por que esse acontecimento foi notícia? Bem, a notícia foi sobre o sistema de certificação de brinquedos feito pelo Inmetro, que investiga se um brinquedo está apto para ser usado pelas crianças. Então, se nós estamos pensando em segurança, o que nós vimos na primeira página da edição? Uma foto bem grande de um helicóptero sendo reparado junto com seu comandante, que cumpria sua função enquanto o veículo sobrevoava a Vila Cruzeiro e foi atingido por tiros de traficantes. De modo que a solução que estava sendo abordada pela aeronáutica, no caso, era a mudança de rota. Então nós estávamos falando sobre segurança na notícia que nós estamos analisando. E essa outra notícia fala de uma situação do cotidiano brasileiro em que a segurança é precária. Pilotar helicópteros. O risco é ser atingido por balas vindas de tiroteios. Então, se nós voltarmos à notícia que nós estamos analisando, saberemos de uma notícia de uma atividade que busca a segurança, que falta na atividade de pilotar helicópteros, como também em diversas outras atividades humanas. Ou seja, respondendo à pergunta, o fato foi notícia para mostrar que ainda há atividades humanas em que a segurança é possível, embora essa segurança, no caso da atividade dos brinquedos infantis, é comprometida pela pirataria. Outra pergunta: como o fato foi apresentado? Bem, essa é a arte final da notícia, que veio na seção de defesa do consumidor do jornal. A ideia do desafio relativo à pirataria está mencionada no lead da notícia. Quem quiser pode dar uma pausa para ler, até porque daqui a pouco nós vamos mostrar a primeira página da edição. E aqui está. Nessa primeira página veio uma pequena chamada para a notícia que nós estamos analisando. Quem quiser pode dar uma pausa.
Como é pequena essa chamada, não chama muita atenção, pelo menos para um pedestre que está passando na rua perto da banca e vê o jornal. Enquanto que, para quem está lendo o jornal em casa ou em qualquer outro lugar, a tendência é apenas o leitor ficar a par da existência dessa notícia. E aí, se for de interesse dele, ele vai ler a notícia. Agora, uma outra pergunta. Por que o jornal deu importância e destacou esse assunto? Bem, a notícia que nós estamos analisando diz respeito principalmente ao assunto de segurança. No caso, a segurança relativa aos brinquedos. Estamos vendo a pequena chamada que veio na primeira página. Mas agora vamos ver em simultâneo a chamada da outra notícia que não é a que estamos analisando. Podemos pensar usando, digamos assim, como palavra-chave segurança. A segurança dos brinquedos, que está no sentido de não oferecerem risco para as crianças, e a segurança dos helicópteros, que está relacionada à possibilidade de eles serem atingidos por balas. A solução para a segurança dos brinquedos pode, pelo menos a princípio, ser resolvida pela atividade do Inmetro, pelo menos em parte, se levarmos em conta o desafio relativo aos produtos piratas, enquanto que, para a segurança dos helicópteros, temos aparentemente como única solução o desvio de rotas. Disse aparentemente porque isso é pelo menos de acordo com as palavras da chamada da notícia. Se quisermos mais detalhes, precisaremos ler a notícia. E para isso teremos que assinar o acervo do jornal. Então agora, mantendo em vista a palavra-chave segurança, vamos analisar o título e o lead dos editoriais dessa edição do jornal. O primeiro dele diz respeito à alta dos combustíveis, que hoje em dia nós já sabemos que em parte foi resolvida, já que o presidente Bolsonaro conseguiu exigir que os estados baixassem o ICMS dos combustíveis e isso resultou em baixa de preços. Mas pelo título e pelo lead, nós sabemos que isso ainda não tinha acontecido na época da notícia. Então, se pensarmos em segurança, na época o brasileiro estava inseguro com o próprio orçamento. E o preço dos combustíveis é apenas um dos itens desse orçamento. Então chegamos à conclusão que, embora a atividade de divertir a criança pudesse ter segurança, no fim das contas o mesmo não estava acontecendo com o orçamento familiar. Agora vamos analisar o título e o lead do outro editorial dessa edição, que criticava o sobrepreço na licitação da compra de material escolar. Então era mais um abuso do governo em relação ao orçamento do país, enquanto que o orçamento das famílias estava apertado. Então chegamos à conclusão que o jornal defende a ideia de que o governo estava gastando muito dinheiro, enquanto que as famílias e, por extensão, o povo estavam com o orçamento apertado. Se pensarmos, então, na palavra-chave segurança, chegaremos à conclusão de que o orçamento das famílias gerava insegurança, enquanto que a insegurança do governo estava ligada à possibilidade de não reeleição, de acordo com o outro editorial. Afinal de contas, basta ler o título e o lead para saber que Bolsonaro estava querendo derrubar preços a fim de conseguir votos para a reeleição, já que o pleito estava a menos de 4 meses. Então a importância que o jornal deu à notícia que nós estamos analisando está ligada à segurança que os brinquedos podem oferecer para as crianças, gerando um alívio parcial nas preocupações dos pais, já que o governo agia em sentido contrário. Agora uma última pergunta. Qual imagem do acontecimento o texto passa para o leitor? Bem, uma notícia sobre a possibilidade de segurança em qualquer atividade humana passa
obviamente, uma imagem positiva. E essa notícia não é exceção, mas é claro que a conclusão é que para que isso aconteça, é necessário que os pais exijam a certificação dos brinquedos adquiridos. Bem, quem quiser relacionar a notícia a outros assuntos presentes na edição, embora tenha que contar com a assinatura do acervo digital do jornal, vai chegar a uma série de conclusões diferentes ou iguais a respeito de todas as notícias que fizemos nessa primeira fase. Agora vamos à segunda parte da leitura crítica, em que nós analisamos as escolhas feitas pelos autores da notícia. Segue um quadro. Vamos começar com a seguinte pergunta: qual o tipo de sujeito indeterminado ou explícito utilizado no título? Bem, temos um sujeito determinado: quedas, torções e resistência. Então vamos imaginar que o título poderia ter sido escrito assim como vocês estão vendo agora. Teríamos então outro sujeito, brinquedos. Então, se o sujeito foi outro, podemos imaginar que foi para não dar muita ênfase ao termo brinquedos. Até porque a própria foto do ursinho de pelúcia já está dando ênfase a esse termo. O sujeito empregado no título, podemos supor, foi para que essas quedas, torções e resistências, que fazem parte da atividade do Inmetro, pudessem ter uma forma de protagonismo nessa matéria, que no fim das contas passa uma imagem positiva. Outra pergunta: houve emprego de adjetivos, advérbios e ou eufemismos? Bem, sim, encontramos esses 3 itens. Vejam no quarto parágrafo esse adjetivo. A avaliação, ao que tudo indica, é rígida, mas pode haver quem discorde disso. É importante nós encontrarmos esse adjetivo para lembrarmos que se alguém achar que essa avaliação poderia ser mais rígida ou até menos rígida, tem todo o direito de pensar assim. Por exemplo, eu, Pedro Brandão, concordo plenamente com essa ideia de que a fiscalização é rígida, mas é claro que há quem discorde. Agora vejam esse advérbio. Mais uma vez eu concordo. Se a peça se soltar, provavelmente acontecerá o mesmo quando o brinquedo estiver com a criança. E mais uma vez, o leitor precisa estar atento, porque nem sempre ele precisa concordar com a opinião do jornal. Mais adiante encontraremos um eufemismo, que não é nem a opinião dos autores, e sim de um cientista social, que quis dizer que as estatísticas omitem os dados de acidentes com crianças diante de brinquedos. Agora outra pergunta: houve emprego de termos de autorreferência e expressões e frases que apontem a opinião do autor? Sim, vejam primeiramente essa frase que aponta a opinião dos autores. Quem quiser pode dar uma pausa. É importante que o leitor fique atento para avaliar se ele concorda com isso, bem como essa outra frase também aponta a opinião do autor. Será que esse é mesmo um dos maiores medos dos pais? A asfixia das crianças? Agora outra pergunta: quem são os entrevistados? Bem, o primeiro entrevistado é Hércules Soares, chefe da divisão de verificação e estudos técnicos científicos do Inmetro. O segundo é Patrícia Falcão Bauer, diretora da empresa responsabilizada pelo Inmetro para a realização de ensaios. O terceiro é Érica Tonelli, especialista em entornos seguros e protetores da Aldeias Infantis SOS Brasil. O quarto é Sinésio Costa, presidente da Abrinq. E o quinto e último entrevistado é Marco Aurélio Chaves Gama, presidente do Departamento Científico da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ou seja, a reportagem foi feita de acordo
com o ponto de vista de profissionais e entidades qualificadas para a avaliação dos brinquedos. Convém lembrar que foram os 2 entrevistados que estamos destacando em vermelho que se referiram à ameaça dos produtos piratas, que por sua vez é referida no lead da reportagem. A última pergunta: qual o tipo de discurso, direto ou indireto, usado pelo autor? Bem, foram usados ambos os discursos para cada entrevistado. Não se trata, de fato, de uma pergunta das mais relevantes para a leitura crítica dessa reportagem. Bem, essa notícia foi publicada no dia 5 de junho desse ano. O que nós queremos mostrar nessa videoaula é que, pelo menos ao que tudo indica, a fiscalização dos brinquedos é feita de forma competente. De acordo com a notícia, o maior desafio é relativo à entrada de produtos piratas. E é exatamente aí que entra o cuidado dos pais. Assim sendo, para aqueles que já têm filhos, nós desejamos um feliz Dia das Crianças. E para aqueles que desejam ter filhos, nós desejamos isso para quando os filhos chegarem. Lembramos ainda uma coisa que nós já dissemos. A leitura crítica que nós apresentamos é relativa à nossa opinião. Quem tiver outra opinião pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês, que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.